Muito boa tarde, Michele, Celso, Paulo, a todos aqui que nos acompanham aqui na Gazeta. De verdade, Michele, a violência está tomando conta do futebol. É lamentável o que a gente tem visto. São 15 casos já neste ano e 9 agora nesse mês, na virada do mês. Mas no mês o quê? De fevereiro? De fevereiro para cá, para março. Quase que um caso todos os dias. E a violência está sendo dentro do estádio, fora do gramado, nas imediações dos estádios, fora, longe. As torcidas estão marcando aí por internet esse confronto dentro de coletivos, em coletivos, né? Nós tivemos casos aí trem, de né? rojão, trem, né? Rojão que atingiu jogadores, goleiro, inclusive. Enfim, está generalizando isso e precisa parar. E o interessante é que antigamente você tinha torcidas diferentes brigando. Sim. Agora, quando você vê lá o caso mais grave, né, um dos mais graves, porque nós já tivemos 2 mortes, o caso lá do Allianz Parque, era a torcida única comemorando a vitória ou a derrota do seu time. Então, o que acontece, né? A gente vê cenas assim impressionantes. Você vê aquele pessoal ali conversando, assistindo o jogo, mesma torcida, mesmo organizada às vezes, de repente um sai socando, dando paulada, cadeirada, em cima daquele companheiro que está direto com ele. E o que a polícia consegue fazer numa situação como essa? Porque é claro que a polícia tem que trabalhar com a questão da inteligência, de monitorar onde estão tendo as brigas, mas assim, chega um momento que são tantos casos, como que a polícia trabalha? Então, todos os grandes clássicos, existe uma reunião que é feita na DRAD, que é a Delegacia Especializada para combater esse tipo de violência, do Departamento de Operações Policiais Estratégicas. Então pega as torcidas organizadas, enfim, pega o pessoal de lá, as polícias, as forças de segurança, todos participam, todos prometem ali que não vão acontecer nada. Quando você entra ali na internet, naqueles grupos, você está vendo que eles estão marcando para se confrontar. Então, eu acho que passou do momento que as federações, a confederação, os próprios clubes tem que aplicar o Estatuto do Torcedor, de verdade. Tem que tirar esse pessoal do estádio. Porque o que ele quer, né, Paulo? Ele quer chegar no estádio, ele quer ver o jogo. Se você tirar ele do jogo, como alguns países fazem, e não precisa nem ser, de repente, se apresentar numa unidade policial. Ele pode estar prestando um serviço à comunidade, porque aí ele cai na real, para ou reduz muito essa violência. Mas do jeito que vai indo, quer dizer, enquanto ele continuar indo Mas não tinha isso dele ter que se apresentar na hora do jogo? Isso então, mas não está sendo aplicado corretamente. Ah, gente, tem que aplicar. Tem que aplicar, os clubes têm que suspender o camarada, a federação tem que tirar do estádio, para que a gente reduza isso. Como é gostoso, né, gente, a gente poder levar os nossos familiares, assistir uma partida, curtir lá um momento esportivo que é tão importante, porque o esporte tira as pessoas da violência, né? Deveria tirar da violência, e a gente está vendo no futebol isso caminhar no sentido inverso. Eu não sei se a gente está colocando aí na tela as imagens de violência que a nossa produção separou, né? Pode ir rodando as imagens enquanto o delegado vai falando. Eu quero fazer uma pergunta sobre os ataques a ônibus feitos do Bahia e do Grêmio também, né? O que a gente tem sobre esses ataques, o que foi que aconteceu, e depois o Paulo Sérgio tem uma pergunta para o senhor também, delegado. Tá bom, olha só, eu até anotei aqui, porque são tantos casos que não dá nem para a gente decorar, né? Sim. Nós tivemos o fato grave dia 12 de fevereiro, que foi lá no Allianz Parque, onde morreu, inclusive, um torcedor. No dia 24, foi o ônibus do Bahia, que foi atacado com uma bomba, né? Nas proximidades lá do Fonte Nova, e essa explosão causou aí danos no vidro e na janela, ferindo inclusive os olhos aí, o Danilo, o goleiro Danilo, né, Fernandes, e o lateral Matheus do Bahia. É uma bomba, isso daí é uma bomba. Uma bomba, de verdade. Depois, na mesma data, nós tivemos aí uma van que foi atacada quando transportava os torcedores aí do próprio clube, tá? Momentos antes de chegarem no aeroporto lá, talvez inconformados com o resultado, eles acabaram atacando o próprio time dessa maneira. 2 dias depois, apenas 2 dias depois, no dia 26, mais 3 casos fortes de violência em jogos dos campeonatos estaduais. Derrota do Paraná Clube para o União Beltrão, tá? Resultou no rebaixamento do time e causou invasão, inclusive do gramado, com agressões bastante fortes e mútuas entre os atletas. Mais tarde teve um apedrejamento do veículo que levava o Grêmio ao Beira-Rio, tá?
Pode e o deixar meia... as imagens, viu, pessoal, para mostrar o que o delegado está falando. O meia paraguaio aí, Matias, né, acabou atingido na cabeça e, olha, diagnóstico de traumatismo craniano. Nossa. E, evidentemente, isso suspendeu o jogo, né? No dia 26 de fevereiro, o ônibus do Futebol Clube Cascavel foi apedrejado também, lá em Maringá, após o duelo lá que eles tiveram com o Paranaense. No dia 23 de fevereiro, olha a sequência disso. Impressionante. Botafoguenses e flamenguistas, né? Após o clássico, num lugar distante do gramado, então marcaram esse encontro, esse confronto, né? Fizeram uma batalha, verdadeira batalha lá, também com bastante gente ferida. No último domingo, torcedores atleticanos e cruzeirenses, horas antes da partida, protagonizaram mais uma batalha onde mais uma pessoa veio ser vitimada com morte, né? Enfim, então nós temos aí vários aí. Vários relatos, né? Vários relatos, isso que nos chegam aqui em São Paulo, né? Então, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, São Paulo. Não está sendo um privilégio ali de um grande clássico também. Generalizou. Paulo. Doutor, pela sua experiência, é lógico que fazer reunião com os clubes, com os torcedores, isso não é o suficiente para isso. Não. Na experiência do senhor, o que o senhor acha que deveria ser feito? Porque se trata de uma população, de um país que vem de uma pandemia. Exato. Né? Todos sofrendo, tantas mortes, e passamos uma pandemia, estamos vivendo algo extraordinário. Então, quando as pessoas justamente poderiam curtir esses momentos de alegria, né, de um esporte, elas acabam transcendendo. Então, o que eu acho que é efetivo é certeza do cumprimento de uma pena. Que pena pode ser essa? Não é pena de morte. Se for um dia lá, no dia do jogo, prestando um serviço comunitário, ele tem que fazer aquilo. Se for 3 dias, uma semana, porque cesta básica ficou muito fácil, né? Não, ele vai lá, cadeia, quebra, né, mata, gente? se matam, pagam uma cesta básica e volta. É muita impunidade, delegado. É muita impunidade. O cara sabe que vai lá, vai fazer uma bagunça e fica impune. E isso para tudo, né? A gente tem exemplos assim, extremos, radicais, mas eu gosto muito de usar um exemplo dos Estados Unidos, aquele ônibus escolar. Ele vai, passa um ônibus escolar, que é aquele amarelinho, né? Aquele ônibus até antigo, levanta uma placa par e ninguém passa naquilo. E uma senhora acabou atrasada, talvez, sei lá, ela olhou, viu a placa pare para o lado esquerdo, foi para o lado direito naquele gramadão que tem bonito. Olha. E em princípio não causou nada para as crianças, mas estava a placa pare lá. O que acontece? Alguém tirou uma fotografia, mandou, quando ela chegou na casa dela, a viatura estava parada ali na porta e perguntou ao policial: a senhora estava socorrendo alguém? A senhora foi socorrer alguém? Estava passando mal? Não. Então, vamos lá. Foi para o juiz, uma juíza, né? Porque de início falaram que era discriminação, mas era uma juíza também, né? E ambas da raça negra. Então, sem discriminação. O que a juíza condenou a senhora? Ficar 6 horas na esquina daquela escola, com uma tremenda placa escrito: somente um idiota como eu ultrapassaria um ônibus escolar com a placa pare. Ou seja, essa senhora nunca mais passa um sinal vermelho, deixa de usar um cinto de segurança, passa um ônibus escolar, porque ela ficou conhecida no mundo. Então, às vezes, você dá uma pena que a pessoa não vai cumprir, não resolve nada. Vai ter a certeza de que não dá nada. Mas é possível mudar as leis no país? Eu acho que tem a lei, a questão é cumprir a lei, efetivamente. Eu acho que nós temos muitas leis, as leis, infelizmente, me perdoem os juristas, eu sou formado em Direito, na Faculdade de Direito, brigava com meus professores, eméritos professores, porque eu acho assim, precisa ser bem construída a legislação. Ela não pode ter interpretações, ou é ou não é. Infelizmente, as pessoas que fazem a nossa legislação, elas não estão preparadas para isso. Tem as brechas, né? Porque tem as brechas, e essas brechas levam à impunidade. E essa certeza da impunidade é que causam essas mortes, essa violência, é que nós estamos impedidos de assistir
uma partida tão bacana que é o futebol. Muito obrigada, delegado Maurício Freire, por estar aqui com a gente no Gazeta Esportiva, trazendo esclarecimentos tão importantes. A gente dá aqui todo o nosso apoio ao senhor, à polícia, para que consigam fazer um bom trabalho. Mas é difícil, né? Porque às vezes a polícia prende e o judiciário também solta. Então, é complicado. Deixa eu só fazer um parênteses, né? Não é que a polícia prende e o judiciário solta. Tá. O judiciário solta porque a nossa legislação é mal construída. É mal construída, né? dá liberdade. Então, o que nós precisamos é colocar uma legislação atual para os dias de hoje, para o nosso povo, com a formação e com a educação que nós temos, infelizmente, né? Muito bom. Eu quero agradecer bastante a oportunidade de estar aqui, batendo um papo com o nosso pessoal, com vocês, e principalmente agradecer a Gazeta, que tem feito um trabalho fantástico nessa campanha de segurança e prevenção. Forças do bem têm que permanecer unidas e a Gazeta é força do bem, assim como vocês. Obrigado. A gente está junto com